Fala pessoal, programando com Covre. Eu sou o Covre, esse é o canal que explica. Neste vídeo nós vamos ver como resolver o primeiro exercício de uma série sobre estruturas de repetições e as técnicas que a gente tem aprendido até agora. Por exemplo, contadores, acumuladores, break, continue, estruturas de repetição, podemos usar if ainda, tranquilamente. Nós vamos ter uma mistura dessas técnicas e os aprendizados até aqui. Tá? O primeiro exercício eu trouxe aqui para nós, ó. Esse exercício número 1, onde nós vamos escrever um programa que solicita ao usuário quantas notas ele deseja inserir. Ou seja, de repente aquele mês ele teve só 3 notas e eu quero a média daquelas notas, eu vou poder informar 3. Vou informar as 3 notas e ter uma média sobre essas 3 notas. Ah, o outro mês, professor, eu tive 5 notas. Então a gente vai poder informar exatamente 5 notas e obter a média correta dessas 5 notas, tá? Então ali, ó, após informar quantas notas deseja inserir, o programa vai pedir em seguida para que ele informe cada uma dessas notas. Após inserir todas as notas, o programa vai calcular e exibir a média aritmética. Então vamos lá, passo a passo, fazendo tranquilo aqui, entendendo como é que a gente vai fazer. Olha só, nós vamos utilizar uma estrutura de repetição que vai nos dar aqui a opção de repetir essa quantidade de vezes que o usuário está informando. Por quê? Porque se eu quero informar 5 notas, a melhor coisa que eu tenho é colocar a leitura dessa variável dentro de uma estrutura de repetição que rode isso 5 vezes, para que eu tenha a oportunidade de digitar 5 notas. E toda vez que eu digitar uma nota, acumular ela num total, por exemplo. Feito todos esses acúmulos dessas notas, quando a gente obtém o total, após isso, encerrado essa etapa, a gente pode fazer o cálculo da média aritmética, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos fazer passo a passo. Vamos abrir aqui o Pascal, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é como que funciona a estrutura de repetição for da maneira que eu quero ali, igual tá no exercício, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês. Vamos abrir aqui o Pascal. Tá ali. Então eu vou criar uma variável i, aquela que a gente vai usar no for, né? É a variável de controle, né? Posso deixar o card ali do for. E nós vamos começar assim, ó. For i recebe de 0 até... Bom, agora eu não sei até quanto, porque isso vai depender do que o usuário vai digitar, né? Ó, eu vou deixar ali o interrogação, mas a gente já vai trocar. O usuário que vai informar, certo? Tá ali no exercício, ó. Quantas notas deseja informar. Então, nós vamos criar aqui uma variável chamada quantidade, por exemplo. Ó, QTD, tá? E tem o texto ali exatamente pedindo para o usuário informar isso. Ó, digite, vamos ver ali. Na verdade é quantas, né? Quantas notas você deseja informar? Isso, informar. Interrogação. Na mesma linha ainda, né? O texto, o comando eu vou pôr embaixo. Vou ler ali a quantidade. Agora, com esta quantidade em mãos, ela é um valor inteiro, eu posso fazer aqui, ó, né? Ajustar aqui, ó. Esse for vai rodar de 1 até quantas vezes o usuário informou ali que ele quer. Então, para a gente testar, ver se isso está correto, vamos mandar imprimir ele a variável i, a variável de controle aqui, ó. Vou dar um espacinho para a gente separar essa estrutura, ó. Deixar bem no meio. Vamos ver se ela faz o que eu quero, ó.
Eu vou dizer aqui que ele vai informar, por exemplo, 8 notas, ó, só um exemplo. Então esse for rodou de 1 até 8, corretamente. Então aqui, em vez de eu ficar imprimindo esses números, eu vou aproveitar que ele tem essa informação e informar o usuário qual que é a nota em questão que ele está pedindo nesse momento aqui, ó. Então vou concatenar o texto aqui, ó. Vamos dar uma olhada? Digite a primeira nota. Digite a, vou colocar um espacinho, concatenar esse valor e colocar o símbolo aqui, nota. Vou tirar o write_ln, mas para testar eu vou manter, tá? Então olha só, começou o for, ele vale 1, né? De 1 até a quantidade que a gente não sabe. 1. Digite a, depois do espaço, o número, junto com esse sinal, nota. Então vamos testar isso aqui, ó. Vou dizer que eu quero 6 notas. Dá o Enter. Vamos ver como ele imprimiu, ó. Digite a primeira nota, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Esse número de 1 a 6 é a nossa variável de controle do for ali, é a variável i. E a cada laço ele imprime e pula a linha. Então agora eu posso tirar o ln, porque eu vou ler uma nota aqui, ó. Eu vou criar essa variável, ela é do tipo real, porque pode ser que o usuário informe um número quebrado ali, né? Que ele tirou, é bem comum isso em notas, né? Tirou 7.8, por exemplo. Então eu vou fazer a leitura dessa variável nota. Vamos testar aqui como é que está funcionando. Vamos dizer que eu vou informar ali 3 notas. Então vou informar 4, 5 e 6. Só um exemplo, né? Beleza, não deu nenhum erro. Vamos dar uma olhada lá no código agora. Agora a questão aqui é, eu preciso fazer uma soma dessas notas. Se ele informar 10, 20 notas, 30 ou só 2, eu tenho que fazer a somatória de todas essas notas que estão entrando. Então nós vamos usar aquela técnica do acumulador, que eu deixo o card aí para vocês, tá? Eu vou criar uma variável chamada total, podia ser soma, mas eu vou chamar ela de total. E olha o que nós vamos fazer, nós vamos acumular os valores que estão chegando aqui na nota nessa variável. Então cada laço que der aqui, eu informar uma nota, eu vou acumular ela nessa variável aqui, somando e acumulando na variável total. Assim, independente de quantas notas eu informei, eu sempre vou ter o acúmulo delas totais, a soma total delas. E depois que eu tiver isso, que eu informei todas as notas, o meu for vai sair, aí a gente pode fazer o cálculo da média. E aí eu vou criar essa variável média. E depois do for aqui, ó, eu vou dizer assim, média recebe o total dividido, olha só, pela quantidade de notas que eu informei. Assim eu obtenho a média. E se eu já tenho a média, eu posso escrever esse resultado ali na tela. Vamos ver como ficou? O texto ali é a média das 5 notas é. A média das... Aí aqui eu vou concatenar com QTD. O texto notas é... Deve ter 2 pontos ali. 2 pontos e 2 casas decimais arredondando a média. 0 e 2. Certo? Vamos testar isso aqui. Ver se não ocorreu nenhum problema. Eu vou usar aqui o primeiro exemplo ali, ó, de 2 notas. Vou deixar o cursor aqui, ó, 2. Então eu vou informar 8.6, 7.1 e deu 7.85 ali, ó, certo?
Até agora tudo bem. Vamos rodar o outro exemplo. O exemplo de baixo ali, ó. 5 notas. 5 notas, ele tirou 0, tirou 10, 5.5, 6.6, 7.7. A média das 5 notas é 5.96. E o último exemplo, para a gente fechar, é aquele ali, que eu tava com o cursor em cima, agora dá para ver. 4 notas. Ele tirou 1, 5, 9 e 7. Resultou numa média de 5.50 as 4 notas. Então, a título de debugar, né, para a gente ver, eu vou rodar o exemplo 4 aqui, ó, 1, 5, 9, 7. Vamos debugar isso aqui, deixar bem claro, né? Vou executar passo a passo. E eu vou alternar entre as telas ali. Vou puxar aí um pouquinho mais para baixo. E as minhas variáveis estão aparecendo quase todas ali. Eu vou puxar um pouquinho mais, tirar um pouquinho desse zoom aqui. Aí, muito bem. Assim, nada está oculto ali. Quantas notas deseja informar? Vou dizer que são 4. Então, lá, 4. Deu Enter. Já foi o valor 4 aqui para a variável, ó, quantidade. O I já recebeu 1, que é o intervalo de 1 até 4. Nessa variável tem 4. A minha média, a minha nota e o total são 0, porque ainda não receberam valores. Então, esse laço de repetição vai... O nosso primeiro laço aqui, né? O variável de controle I vai estar na primeira iteração. E vai aparecer escrito ali exatamente o texto. Digite A, vai concatenar o valor 1 aqui com esse símbolo A. Então, vai aparecer escrito a primeira nota, ó, ainda não apareceu. Vou executar ali a linha. E olha o que apareceu lá. Digite a primeira nota. Agora eu vou fazer a leitura dessa nota, que é 1. Ó, vou digitar 1, Enter. Muito bem. Agora eu vou fazer um acúmulo, né? O total é 0 e vai receber ali 0 mais 1. Olha lá, o total já atualizou, né? Aqui, perdão. Nota recebeu 1 e o total acumulou esse 1. O nosso laço já está na iteração 2. Tá aqui. Vai entrar no laço 2 agora. Vai imprimir, digite a segunda nota. Ó, vai aparecer ali agora. E agora eu leio essa segunda nota, que é 5. Vou dar o Enter. Ó que legal. Ele já trocou o valor da última leitura que eu fiz na variável nota. E agora ele vai acumular esse 5 sobre esse total que antes era 1. Então, 1 mais 5 vai dar 6. Aí eu atualizo o valor da variável total para 6. Ó. Já foi aqui. O nosso laço já foi para terceiro. O for vai continuar aqui na terceira iteração. E vai imprimir, digite a terceira nota. Olha lá. Está aguardando agora eu digitar essa nota, que é a 9. Vou dar um 9 aqui e um Enter. Guardei o valor 9 agora na variável nota. Substitui o valor antigo, né? É uma variável, ela varia. E com esse 9 agora eu vou poder fazer o acumulador aqui. Total, que é 6, tá aqui, ó. Mais 9 é 15. Então, esse 15 vai ser guardado agora na total, substituindo esse valor 6. Atualizando o valor de 6 para 15, né? Vou executar a linha ali. 15. Estou acumulando, já acumulei 3 notas, né? Agora o for está no seu último laço. Digite a quarta nota, que é o 7. Vou digitar o 7 aqui. Já substitui o valor da último valor que tinha na variável nota.
E vou fazer o acumulador aqui. 15, que está nessa variável, está aqui, mais 7, que é esse, vai dar 22, se eu não me engano. E eu guardo ali na variável. Aí o for já acabou, ele percorreu de 1 até 4. E eu vou fazer a média. 22 está aqui nessa variável, dividido por 4, que é a quantidade, né, de notas que o usuário disse que iria informar. E aí ele vai fazer a média, que deu 5.50, 5.5. E aí eu exibo esse número ali para o usuário. Vamos dar uma olhada ali. A média das 4 notas é 5.50. Show de bola. É isso aí. Esse é o exercício número 1 resolvido da nossa sequência. Nós utilizamos aqui uma estrutura de repetição for, um acumulador e uma média de aritméticas. Bem legal esse exercício. Apague o código, tente fazer sozinho, tente incrementar algumas coisas. Eu quero fazer determinada situação ali. Vai modificando, né? Vai acontecer erros, mas vai dar tudo certo, tá? Nesse momento eu quero agradecer, pedir para que você aí, ó, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha, dê uma sugestão, se tiver alguma crítica, ou se quiser que eu faça um determinado exercício, certo? Nós ficamos por aqui, espero que você tenha entendido. Eu agradeço. Tchau, até o próximo vídeo.